Amém? Pega a sua Bíblia agora aí, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler dos versos 14 até o verso 21. Mateus é o primeiro evangelista, é o primeiro livro aí do Novo Testamento, está antes de Marcos e depois o profeta Malaquias, capítulo 24, verso 14 até o verso 21. Hoje foi um dia, um marco na história do Brasil, né? Um dia para mim assim, que me trouxe muita alegria, que me trouxe uma esperança muito grande, porque foi o primeiro dia que, como nação brasileira, todo o povo cristão, todo o povo de Deus se uniu em jejum e oração, como um decreto do nosso presidente, né, uma convocação, não um decreto, mas uma convocação, um apelo, uma súplica, um pedido. Ele chamou toda a nação cristã, todos aqueles que crescem no nome do Senhor, a jejuar e orar em prol do Brasil. Eu lembro, né, da palavra do Senhor também nos fala de um rei que fez a mesma forma, fala que assustado, atemorizado, ele clamou a toda a nação a clamar um dia de jejum e oração. E esse dia chegou hoje, iniciamos hoje, alguns ainda estão em jejum, outros já fizeram na parte da manhã ou até a parte da tarde. Que o Senhor continue nos alcançando e nos abençoando. Então, em prol disso aí, gostaria de falar um pouco hoje sobre a oração, né? Porque é o único momento onde nós podemos nos encontrar, é na oração. Como igreja, não podemos nos encontrar pessoalmente, a não ser virtualmente, mas nos encontramos no mesmo lugar que se chama oração. Hoje eu gostaria de falar sobre a liberdade na oração, a liberdade que temos. Então, lê comigo a sua Bíblia, aí em Mateus capítulo 24, o verso 14, diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse versículo aqui fala que Jerusalém seria julgada, que seria o fim de Jerusalém para algumas questões. Alguns acham que está tratando aqui do fim do mundo, não. Está falando sobre Jerusalém, sobre um julgamento especial para Jerusalém. Continua assim o verso 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Verso 20, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Verso 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Orem, porque haverá tão grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Vamos orar? Feche seus olhos aí, ponha sua mão sobre o seu coração comigo e vamos meditar na palavra de Deus, mas antes vamos orar. Ó Deus e Pai, precisamos do Teu falar, precisamos da Tua voz, ó Pai, de forma audível em nossa mente, em nosso coração. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que sobre nós habita, venha nos trazer o pleno entendimento da Tua palavra, que venhamos conhecer, ó Pai, os Teus planos e preceitos, os Teus propósitos, e a Ele nos submeter. Pai, que possamos andar, ó Pai, em conformidade com a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje vamos falar, como eu disse, sobre a liberdade na oração. Mas o que seria a oração? Bom, a oração é aquele momento onde a vontade de Deus e a minha vontade se encontram. Onde a vontade de Deus e a sua vontade se encontram em um quarto fechado. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus diz o seguinte: entra no teu quarto em secreto e fala com teu pai que te vê em secreto, que em secreto te recompensará.
Ou seja, sabemos que Deus tem a sua vontade, mas nós também somos cheios de desejos e vontade. E é na oração onde essas vontades se encontram e elas começam a dialogar, elas começam a conversar, elas começam a se rivalizar e vamos ver quem é que sai no final com a vontade satisfeita. Porque sabemos que Deus tem as suas vontades, Deus tem os seus desejos, ou melhor, Deus tem os seus decretos. A Bíblia fala que também tem a vontade soberana de Deus, a vontade inexorável de Deus. O profeta Isaías diz: quem ouve antes o Senhor? E quem haverá após ele? Quem será o seu conselheiro? Agindo Deus, alguém poderá impedir? Estamos falando de uma vontade soberana, de um decreto, que quando Deus fala, aconteça, isso vai acontecer. Por exemplo, na Bíblia temos um caso onde Deus chama um moço chamado Jonas e fala com ele: Jonas, vá até Nínive e pregue lá o meu evangelho, pregue o meu nome, leve arrependimento. Jonas tinha uma questão pessoal com Nínive, com os ninivitas, com a cidade de Nínive, e Jonas não queria que aquele povo se convertesse, não queria que aquele povo viesse a se arrepender de seus pecados e Deus os perdoasse. Ele queria que Nínive fosse consumida. Então Jonas fala que não iria, e Deus vira para ele e fala assim: mas você vai nem que seja de baleia, mas você vai. E Deus então arruma um expresso para Jonas e leva Jonas até Nínive, e faz com que Jonas pregue ao povo de Nínive, e assim o povo de Nínive se arrepende e se converte aos caminhos do Senhor. Estamos falando de uma vontade soberana, uma vontade inexorável, uma vontade firme de Deus, um decreto do Senhor, um Deus que age de forma também soberana. Mas a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 7, o verso 30, que o desejo do Senhor era que todos os fariseus, todos os religiosos da época, todos os mestres da lei, todos aqueles que professavam o nome do Senhor, os líderes de Israel, fossem batizados através de João Batista, assim como Jesus também foi. Mas diz que os fariseus não quiseram ser batizados e não foram. Então estamos falando de uma vontade do Senhor que não foi satisfeita. Estamos falando de uma vontade de Deus que não aconteceu. Outra vez a Bíblia fala de Jesus e fala que nesse dia Jesus chorou. Fala que Jesus pranteou ao subir no monte, ele olhava para Jerusalém, ele orava e chorava. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te acolher em meus braços, como uma galinha acolhe os pintinhos debaixo das suas asas e trazer para vocês proteção, abrigo e refúgio, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram me ouvir. Estamos falando então de uma vontade de Deus, de uma outra vontade de Deus que não foi satisfeita, que não foi atendida. Sabe, então é na oração onde podemos aí nos encontrar, onde a vontade de Deus e a nossa vontade venham a dialogar. Imagine você entra num quarto e Deus também entra naquele quarto, e vocês ali começam a dialogar, cada um colocando o seu desejo, a sua vontade. Esse quarto é chamado oração. E é para esse motivo que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite. Um dia onde a nação brasileira, onde todo o povo brasileiro se reúne, se encontra em oração, se encontra em jejum, se encontra em clamor, clamando a Deus, cheio de vontade de voltar a trabalhar, cheio de vontade de voltar à vida comum, cheio de vontade de sair de casa, cheio de vontade de abraçar os amigos, cheio de vontade de se relacionar com pessoas, cheio de vontade de ir para os shoppings, cheio de vontade de fazer as festas, cheio de vontade de comemorar com os amigos. E Deus tem as suas também questões onde que Ele quer colocar para a gente. Então hoje, na liberdade, na oração, gostaria de convidar você e te falar sobre os 4 tipos de oração que podemos fazer.
O primeiro tipo de oração que eu conheço, que eu tento praticar na minha vida, é aquela oração que se chama oração de discernimento. A oração de discernimento é quando eu não sei qual que é a vontade de Deus, eu não sei o que Deus quer, o que Deus quer fazer, para onde Ele quer me levar, mas também eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu não sei o que eu quero. Eu acordei pensando em uma coisa, na hora do almoço estava com vontade de fazer outra, e agora já passou tudo, eu quero outra coisa. E encontramos pessoas assim de várias formas. Quando as pessoas, muitas vezes, eu vou conversar, a pessoa me procura: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu nem sei o que eu quero. E eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu quero que Deus fale através da sua boca. O que o Senhor falar para mim é isso mesmo, é o que Deus vai falar. Eu já falei com Deus que Ele vai falar através do Senhor. Eu falo assim: opa, calma. Eu acho que é hora de discernirmos, de pararmos, de nos ajoelharmos, de ficarmos em silêncio, de meditarmos na palavra do Senhor e buscar um pouco mais de informação daquilo que o Senhor tem e daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Porque muitas vezes não temos tempo de parar para ouvir a voz de Deus. Não temos tempo. Não deixamos o Senhor falar. Muitos entendem a oração como um ato de ficar falando e falando e falando e falando e falando, e Deus fica lá assim: acabou? Sabe, precisamos discernir qual que é a vontade do Senhor para nossas vidas. Você, meu irmão, que é casado, que é pai, que tem uma família da qual você é responsável, você precisa saber qual que é o plano e o propósito de Deus para a sua casa, para a sua família. Como que Deus quer agir através da sua esposa, através de você, através dos seus filhos. Você, meu irmão, que é empresário, que tem uma equipe, que lidera uma equipe, você precisa saber como o Senhor quer conduzir você, a sua empresa, os seus funcionários. Você, pastor, você líder, que tem um rebanho do Senhor em sua confiança, você sabe para onde que Deus quer levar? Qual ministério o Senhor quer conduzir vocês? Sabe, precisamos discernir qual que é a vontade do Senhor e perceber: será que a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus? Ou eu caminho em direção oposta? Ou eu puxo o rebanho, eu puxo minha família, eu puxo meus amigos para uma outra direção? Então, a primeira oração, gostaria de chamar você e convidar a refletir sobre essa oração de discernimento, que você venha discernir o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com você e o que Deus tem a realizar com tudo isso. Estamos vivendo um período onde comunidade, o planeta inteiro vive praticamente a mesma questão. Mas que isso também aconteça quando você tiver uma questão particular. De repente, ou um momento quando tudo isso passar, vamos continuar tendo questões que vai rivalizar com a vontade divina. E vamos continuar com muitas incógnitas, com muitas dúvidas em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração. Precisamos então aprender a discernir tudo o que o Senhor quer e o que o mundo tem a nos oferecer, para que possamos cumprir o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Amém? A segunda oração que eu quero te ensinar aqui, quero trazer da palavra do Senhor ao nosso coração, é a oração de submissão. Oração de submissão. Sabe, algumas vezes também, chega uma pessoa para mim e diz: pastor, eu não sei bem o que Deus quer para a minha vida. E quando eu começo a conversar com essa pessoa, eu começo a perceber que ela sabe muito bem. A questão é que ela não concorda. Ela não quer se submeter à vontade de Deus. Ela não quer se submeter ao plano e ao propósito de Deus. E aí essa pessoa vai buscando, vai conversando com uma amiga, conversa com um amigo, conversa com uma pessoa, conversa com um vizinho, até achar alguém que concorde com ela. Para que ela diga ao Senhor: está vendo? Aí eu estou certo. E quantas vezes a nossa vontade não tem sido
temperado à vontade de Deus em nossa vida. Uma coisa que eu acho assim, que eu tenho marcado essa geração, pelo menos o povo que eu convivo, eu tenho percebido, que nós não estamos muito interessados em ouvir a voz de Deus e nos submeter à vontade de Deus. Sabe quantas pessoas na igreja estão cheios de dons, de talentos, de muitas habilidades, mas por questões pessoais, por desejos e vontades, não estão participando de um ministério, não estão ativos na obra, na causa de Deus, porque não querem se submeter a como Deus quer trabalhar. Nunca se ouve tanto um nome que eu sempre tenho batido na tecla aqui na Nova Igreja Batista e falado, que é o tal do desigrejado. É uma coisa tão estranha, mas tão estranha, que nem o diabo está nesse negócio. Nem o diabo se submete a isso. Nem o diabo resolve estar vivendo isoladamente. Ele tem o seu grupo, ele tem a sua turma, ele tem aqueles a quem ele convive. Mas o desigrejado não. Ele não quer submeter a nada e nem ninguém. Tem que ser do jeito dele, na hora dele, quando ele quiser. Então ele não está disposto a se submeter a nenhuma vontade, quanto menos a vontade de Deus. Sabe que a vontade de Deus, quando nós conhecemos a vontade de Deus, muitas vezes ela vem para trazer, não é paz não, é para trazer caos em nossa vida. Porque quando estamos trilhando por um caminho errado, a vontade de Deus não vem trazer paz, ela vem trazer caos, ela quer gerar mudança. Algumas pessoas às vezes me procuram: pastor, minha situação é essa. Fala, sua situação, a Bíblia fala que você precisa mudar, você precisa alterar, não dá para continuar assim. Então, pastor, eu prefiro sair, eu prefiro me afastar, eu prefiro ficar um tempo no banco, eu prefiro ficar um tempo sozinho. Ou seja, preferimos nos isolar, preferimos nos anular, preferimos congelar ou paralisar um ministério, um dom, um talento, do que nos submetermos à vontade de Deus, de sermos submissos ao plano e ao propósito dele e alterar o curso da nossa vida para o curso na vontade de Deus. Sabe, que o Senhor te encontre e que você encontre também o Senhor nessa oração de submissão. Mas tem uma outra oração também que nós aprendemos na Bíblia e que a Bíblia fala sobre ela, que é a oração de súplica. Então já falei aqui de oração de discernimento, já falei de oração de submissão e agora vamos à oração de súplica. Essa oração é Deus querendo conhecer o nosso coração e nos permitindo também conhecer a nós mesmos, o que está dentro do nosso interior, o que se passa na nossa mente e no nosso coração. A Bíblia nos conta um caso interessante, que quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, Deus estava já ali enraivecido, Deus já estava ali estourado com a atitude dos sodomitas e dos moradores de Gomorra. Então Deus já decidiu que iria destruir aquelas cidades, mas ele queria também a opinião de um dos seus servos, que era chamado amigo dele, que era Abraão. Então ele chama Abraão e ele fala: Abraão, eu já tenho um decreto, eu já decidi, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu não vou alterar a minha decisão. E Abraão falou: Senhor, o que é isso? Longe de mim, eu sou submisso à vontade do Senhor, mas não dá para a gente conversar, não. Não dá para a gente negociar como é que isso vai acontecer, que hora que vai ser, do jeito que vai ser, porque o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus misericordioso e gracioso. Longe de mim querer ensinar algo para o Senhor, mas pensa comigo, Senhor, se tiver lá 50 sodomitas lá, que forem fiéis ao nome do Senhor, e fala que Abraão ali começa a negociar com Deus. Fala: Senhor, desculpa me atrever mais uma vez em falar com o Senhor. E Deus fala com Abraão, fala assim: tudo bem, vai lá e acha para mim os 50.
E depois ele volta: Senhor, se tiver 40, 30, 10, 20, 10. E quando ele não consegue encontrar nem os 10, ele fala: Senhor, eu não consegui não, teve jeito não. Mas Deus já conhecia o coração de Abraão. Deus sabia qual que era o propósito de Abraão. Abraão estava preocupado somente com uma família, ou melhor, especificamente com uma pessoa, que era o seu sobrinho Ló. E então a Bíblia diz que Deus destrói Sodoma, destrói Gomorra, mas poupa a vida e a família de Ló, por amizade, por amor, porque ele lembrou-se de Abraão. O Senhor, sim, Ele quer saber o que há em nosso coração. Ele quer que nós também conheçamos o que há dentro do nosso coração. A questão é o seguinte: quando erguermos a nossa voz para suplicar algo a Deus, temos que ter muita certeza do que estamos querendo dizer, ou do que estamos querendo fazer, ou levar Deus a fazer. Você tem que ter muita certeza que a sua vontade é melhor que a de Deus. Porque quando nós suplicamos e entramos na frente de Deus, Senhor, podemos mudar um pouquinho? Eu acho que eu faria melhor dessa forma. Pensa direitinho o que você está dizendo para Deus. Você está querendo aconselhar Deus e dizer que você, no lugar dele, governando o universo, sustentando o universo, você faria de forma melhor. Sabe, essa oração de súplica acontece de várias vezes. E temos visto muitas pessoas decretando, determinando, ordenando o que o Senhor deve ou não fazer, o que o Senhor deve ou não ordenar, o que os seus anjos devam fazer, o que o seu filho deve fazer na hora em que deve fazer. Sabe, o Senhor, Ele é soberano, mas quantas vezes a vontade dEle, Ele não age de forma soberana. Ele nos dá a condição de participar, porque é nesse momento que a nossa vida é governada a quatro mãos: mãos do Senhor e as nossas próprias mãos. Antes que esse período do corona chegasse a nós, eu tive que mudar até minha pregação agora. Porque estavam trabalhando uma pregação que se chama uma série de ministrações, que era Ele conta com você, que Deus conta conosco. E agora o nosso tema é o corona. Nossa série de ministrações agora é tudo em foco do corona. O que ele tem causado, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus com esse corona. Se é vontade de Deus, se não é vontade de Deus, onde é que Deus está, se não está, através do corona. Mas eu pergunto, o que é que você tem feito na sua vida? Como que a sua vida tem sido governada? As mãos do Senhor têm tido efeito sobre você? Ou somente as suas? As suas mãos têm sido mais fortes que a mão do Senhor? Ou a mão do Senhor tem tido valor em sua vida? É uma oração que temos que aprender a conhecê-la e aprender a submeter tudo à vontade de Deus. E a última oração, eu gostaria de falar com você aqui essa noite, é aquela oração da transformação. Então já falamos da oração de discernimento, já falamos da oração de submissão, oração de súplica, agora oração de transformação. É aqui que eu também já ouvi alguém orar dessa forma. Já vi alguém orar assim. Jó, quando ele começa a orar, na realidade Jó ele não suplica ao Senhor, ele busca entendimento do que estava acontecendo. Ele fala: o Senhor tudo sabe, o Senhor é soberano. Nu eu vim, adorado seja o nome do Senhor, nu eu voltarei. Mas Deus me fala o que está acontecendo. Então Jó aqui começa numa oração de discernimento, buscando entender, ele se submete à vontade de Deus. E aqui, ao final da sua oração, ao final do livro de Jó, percebemos Jó dizendo o seguinte: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora
Senhor, depois dessa oração, depois deste período, depois deste momento tão intenso com o Senhor, agora os meus olhos te veem. Agora eu posso dizer que eu conheço o Senhor. Agora eu posso dizer que eu me aproximei do Senhor. Sabe, a oração de transformação é quando nós aprendemos a buscar a vontade de Deus e nos transformarmos segundo a imagem do Filho de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, uma outra oração que começou como oração de súplica, tentando negociar com Deus, você vai conhecer, vai lembrar de um homem que foi assim, lá no jardim do Getsemane, que falou: Senhor, eu não quero, mas que no final não seja feita a minha vontade. Quem que foi que orou assim? O próprio Jesus. Ele não tinha intenção, não era o desejo, ele não estava morrendo de vontade de ir para a cruz. Ele não queria morrer com os cravos cravados em suas mãos e pés. Ele não queria morrer com uma coroa de espinhos. Ele não queria tomar os açoites ali. Ele não queria levar o pecado de toda a humanidade sobre si. Mas falou: Senhor, eu te suplico, se não tiver outro jeito, que seja do jeito do Senhor, mas que seja feita a tua vontade. E fala que porque ele se humilhou, porque ele se submeteu à vontade de Deus, fala que ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que sofreu. Quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo fala isso sobre Cristo. Fala, ele foi exaltado, ele foi elevado aos céus. E fala que hoje não há nome outro como dele. Não há Senhor como ele. Não há outro que tome posse dos céus, que receba tal herança como a dele. Sabe, que o Senhor nos ensine que em nossa oração nós venhamos ser transformados de glória em glória, até que sejamos transformados à imagem e cheguemos à estatura de Cristo, que sejamos transformados como a imagem do seu Filho. Recentemente aqui no mês de fevereiro tivemos uma conferência aqui na igreja, onde o nosso tema era metanoia, ser transformado. E o nosso versículo-chave foi Romanos, capítulo 12, verso 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, não devemos nos conformar com as coisas deste presente século, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente em Cristo, na palavra de Deus. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor transforme Mateus Leme, porque o que o Senhor diz aqui, nós lemos no início do texto aqui, que ele iria julgar Jerusalém. Então, trazendo ao nosso contexto de hoje, imagine o Senhor dizendo para você: olha, escuta aqui, vem bem pertinho de mim, eu vou julgar Mateus Leme. Eu vou julgar Mateus Leme. Mas olha o versículo 20, vai assim: ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Eu vou trazer um juízo sobre Mateus Leme e eu vou trazer uma calamidade, trazer muitos sacrilégios, muitos problemas, muita destruição sobre a cidade de Mateus Leme. E eu peço que você fuja. Enquanto puder, fuja, saia correndo, vá embora, se mude, não olhe para trás, vá embora. Mas ore. Sabe, antes de iniciar esse período do corona, estávamos vivendo o período das enchentes, alagamentos. Próximo à nossa igreja aqui há um rio que passa. E esse rio, quando ele enche, ele transborda, ele cobre a ponte que há. Então ninguém passa, ninguém chega, ninguém sai. Então o que o Senhor quer dizer é o seguinte: ore, para que quando eu vier com juízo sobre Mateus Leme, sobre a sua cidade, não esteja chovendo, não seja um período de muitas chuvas, de alagamento, que você não tenha condições de sair, que não seja um feriado, que não seja um domingo, onde você não vai encontrar transporte ou condições de ir embora. Sabe, que você ore, porque nesse período do corona, nós não podemos celebrar o Senhor juntos, não podemos passear, não podemos fazer visita a hospitais, não podemos reunir como célula,
não podemos efetuar nossos ensaios, tivemos que parar os cursos da igreja, as atividades, tivemos que bloquear tudo. A única coisa que nos resta é nos agarrar à palavra do Senhor e orar ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, entre no seu quarto, fale com o Senhor em secreto e ore a Ele. Sabe, esse ano, com essa situação do corona, quando eu recebi a notícia que tudo deveria ser mudado, eu falei, Senhor, e agora? Tinha tantos planos para 2020, tantos propósitos para a igreja do Senhor, para a minha família, planos pessoais. E eu vou ter que mudar minha agenda, não só do mês, não só da semana, mas do ano inteiro agora. Porque não é simplesmente agora chegar e tentar reagendar, não é, mudou tudo. Não sabemos nem quando vamos voltar à normalidade, se vamos voltar. Ou melhor, conselho, eu acho que nem vamos voltar, não seremos mais os mesmos. A igreja de hoje não é a mesma igreja do mês passado, de quando tudo se iniciou. Os ministérios de hoje, os cristãos de hoje, não são os mesmos. Então é a hora, sabe, de sentar com Deus e começar a conversar. Senhor, eu sei que tem a sua vontade, mas eu gostaria de perguntar ao Senhor e de entender tudo isso. E gostaria de suplicar para ver se a gente pode negociar alguma coisa. Ô Deus, se não puder negociar, Pai, me ensina a ser transformado segundo a imagem do Teu Filho. Que a Tua vontade aconteça na minha vida e aconteça também na sua vida, em nome de Jesus. Amém?